Meu irmão, minha irmã, mais uma vez nos encontramos para falar da misericórdia de Deus, para falar do amor de Deus em nossa vida. E gostaria de convidar, se você ainda não é inscrito, se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para que possa sempre receber as notificações de nossa mensagem. Hoje nós falamos sobre a maravilha do chamado que Deus faz ao homem. Ao longo da história, Deus sempre chama pessoas. Ele chama, capacita e envia essas pessoas para realizar os seus planos. As leituras de hoje nos falam sobre 3 chamados importantes na história da salvação para refletirmos o chamado que Deus faz na minha história pessoal de salvação. Na primeira leitura, no livro do profeta Isaías, capítulo de 6, de 1 a 8, nós temos o chamado de Isaías. Deus se revelou quando Isaías estava em oração no templo. Inicialmente, Isaías se sente incapaz. Ele diz: eu sou pequeno, eu sou indigno. Ele prefere ali continuar no seu cantinho, naquele lugar cômodo, sem se comprometer com nada, apenas fazendo suas orações e praticando a sua fé. Mas um anjo vem, lhe toca os lábios com uma brasa. O anjo estava purificando os lábios de Isaías para a sua grande missão. Deus então pergunta: quem vou enviar? Isaías, ele se sensibiliza àquele apelo de Deus e ele aceita. E diz: eis-me aqui, enviai-me. Eis-me aqui, Senhor, enviai-me. Meu irmão, minha irmã, a vocação tem alguns passos especiais. A iniciativa é sempre de Deus. É Deus que chama. E a primeira reação é sempre a mesma. Olha, eu não posso, eu não sou capaz, eu não sou digno, é uma missão muito importante para mim. Não confiar no projeto de Deus, não confiar na ação de Deus e querer sempre dar uma desculpa. Mas aí vem aquela atitude de disponibilidade. E Deus vai, então, e nos purifica e nos fortalece. E nós acabamos dando conta do recado. Deus chamou, Isaías foi um grande instrumento de Deus, o grande profeta de Deus. Na segunda leitura, nós temos essa belíssima história da vocação de Paulo, o chamado que Deus faz a Paulo. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo de 1 a 11. Paulo se considerava o último dos apóstolos, ele até se chamava de o abortivo. Mas naquela estrada de Damasco, quando ele estava indo perseguir os cristãos, ele tem um encontro muito especial. Deus, nosso Senhor, aparece a ele numa luz tão forte que ele fica cego. E lá da luz pergunta Jesus: por que me persegues? Por que me persegues? E aquela luz tão forte cega o Saulo, né? Ainda se chamava Saulo. E a resposta dele é bem clara: Senhor, que queres que eu faça? Aquele que era o grande perseguidor dos cristãos, ele faz essa experiência profunda de conversão e se torna o grande difusor do Evangelho, o grande anunciador, se torna o grande instrumento nas mãos de Deus para que o Evangelho chegue aos gentios, aos pagãos, a todos os lugares até então conhecidos. Meu irmão, minha irmã, Deus
sempre usa dos seres humanos, da fraqueza humana, e faz dessa fraqueza a sua força. No Evangelho, nós temos o chamado dos primeiros apóstolos. O Evangelho de hoje, segundo São Lucas, no capítulo 5, versículo de 1 a 11. Jesus vai até a barca de Pedro e fala ao povo. Depois ele convida aqueles pescadores a ir pescar. Mas eles tinham pescado o tempo inteiro, eles não tinham pegado nenhum peixe. Mas Pedro, ele confia na palavra do Senhor, em obediência à tua palavra. E acontece então a pesca milagrosa. Pedro, naquele momento, tão maravilhado, ele não se sente também digno. Ele pede: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Mas Jesus dá uma missão para ele naquele momento. Jesus disse: olha, doravante será pescador de gente, pescador de almas, pescador de homens. E aqueles homens, aqueles simples pescadores, eles aceitam o convite. E a palavra diz: eles largaram tudo e seguiram o Senhor. Deixaram tudo para trás, deixaram as redes, deixaram o seu barco e foi com o Senhor, porque sabia que o Senhor tinha uma missão muito importante para eles. O texto, na verdade, ele apresenta uma catequese sobre o que é ser cristão. Em primeiro lugar, ser cristão é estar com Jesus no mesmo barco, é estar na barca de Pedro, é estar com o Senhor. E desse barco que é a comunidade cristã, que Jesus fala para o mundo, que Jesus anuncia sua palavra. Ser cristão é também escutar a proposta de Jesus, fazer o que ele diz, mesmo quando suas propostas parecem ser ilógicas, parecem ser incoerentes. Em obediência à tua palavra, vamos lançar as redes, em obediência ao que tu dizes, confiando na tua palavra. Ser cristão é reconhecer como o Senhor, reconhecer como Pedro faz, é o que Pedro faz, ao perceber que a proposta de Jesus para a vida, daquela comunidade, daquele grupo, é repleta de fecundidade, é repleta de vida, de graça para todos. Ser cristão é aceitar a missão que Jesus nos propõe. Jesus nos chama a ser pescador de gente, pescador de pessoas. Significa continuar a obra libertadora do Senhor. E ser cristão é deixar tudo, principalmente deixar tudo aquilo que nos prende, para sermos mais disponíveis ao projeto de Deus, à graça de Deus. É deixar tudo e seguir o Senhor. A generosidade e o dom total devem ser os sinais distintivos daqueles que abraçam essa missão, daqueles que seguem o Senhor. Esse texto é muito bonito, esse texto é repleto de detalhes, é muito rico de outros detalhes. Jesus proclama a palavra da barca de Pedro. O que isso significa? Essa barca representa a comunidade cristã. Jesus, ele tinha sido expulso das sinagogas, embora estavam ocupadas por pecadores. É dessa barca que ecoa a voz de Deus para a humanidade, para as pessoas. O anúncio da palavra, ele não acontece no dia de sábado, respeitando o Shabá judeu, mas é num dia de semana, no ambiente de trabalho, sem ser no sábado. A palavra de Deus, ela deve ser
anunciada sempre e em todos os lugares. Avançar para águas mais profundas. É o convite para os novos pescadores. É o convite para superarem a rotina, a ação pastoral, sempre agarrada, estando ali às margens, que não dão mais peixes, que estão na superficialidade. Precisa buscar sempre um novo jeito de pescar, ir mais fundo, aprofundar nos mistérios de Deus. E é Pedro quem conduz a barca para o lugar que Jesus havia indicado. E aí, Jesus então diz a Pedro: serás agora pescador de gente, pescador de homens, pescador de almas. A ele é confiado um ministério especial na igreja que navega nos mares da história. Pedro, Francisco, ontem Pedro, hoje Francisco, o sumo pontífice. A pesca milagrosa apresentada nesse evangelho não é resultado da habilidade de Pedro, mas da força da palavra de Deus. Porque muito trabalho não produz muito fruto. Em nome de quem nós estamos pescando? Se for em nome próprio, dificilmente acontecerá. Mas em nome do Senhor, com certeza a pesca será abundante. A missão é ser pescador de homens, pescador de gente. Jesus escolhe pessoas simples para uma missão muito importante. Deus não olha tanto as qualidades humanas, mas Deus olha principalmente a generosidade. Essa missão é confiada não apenas uma única pessoa, mas é confiada a toda a comunidade, apesar de suas limitações. Deus só espera a disponibilidade em acolher o convite dele e a deixar tudo. Todos nós somos chamados por Deus a sermos profetas como Isaías, a sermos pescadores de homens, de gente, como São Pedro. O chamado pode chegar através do padre, pode chegar através de alguém da comunidade. Vocês não imaginam como é difícil essa missão de convidar. Quem poderia não aceitar? E quem aceita, muitas vezes a comunidade não aprova e gera algumas confusões. Mas Deus, quando quer, a obra acontece. Mas Ele conta com nossa disponibilidade. Ele conta com o nosso querer. Qual é a nossa resposta ao chamado de Deus? Nós acolhemos com generosidade, como Isaías, que diz: eis-me aqui, enviai-me. Como Paulo: Senhor, que queres que eu faça? Como os primeiros apóstolos que largaram tudo e seguiram o Senhor? Meu irmão, minha irmã, às vezes podemos confiar demais em nós. Ou então não confiar em nós e na ação de Deus em nós. Peçamos a Ele que nos ajude a confiar mais na sua graça em nós, em nossa vida, para sermos anunciadores de sua palavra. A ação de Deus em nossa vida está aí, sempre acontecendo. Se confiarmos na força da palavra de Deus e tivermos a coragem de deixar tudo, a pesca milagrosa vai continuar acontecendo. Cristo ainda hoje quer precisar de pescador de gente. Ele pode confiar em você? Meu irmão, minha irmã, que nós, nesse momento de
graça, nesse momento de escuta da palavra de Deus, possamos fazer essa experiência profunda do amor de Deus em nossa vida e dizer: eis-me aqui, Senhor, em obediência à tua palavra, vamos lançar a rede e deixarmos tudo e segui-lo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E abençoe-vos o Deus onipotente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fique em paz e Deus esteja sempre com você e sua família.